Foi divulgado um vídeo de uma conversa vazada entre o deputado federal Guilherme Boulos com o apresentador José Luiz da Atena. E o da Atena já parece um pouco manguaçado nessa conversa, você vai ver o vídeo daqui a pouco. O da Atena, ele aconselha o Boulos a peitar o Lula e também se oferece para ser o vice do Boulos na chapa para disputar a prefeitura de São Paulo no ano que vem. A oposição viu esse vídeo e já começou a fazer um alarde, né? Os bolsonaristas todos ficaram arrepiadinhos. Olha lá, o Boulos e o Datena estão conspirando contra o Lula. E não, né, pessoal? Se de fato a oposição estiver levando esse vídeo a sério, vai passar vergonha, porque não dá pra levar o Datena a sério em termos políticos. Ele sempre fala que vai sair, mas depois acaba voltando. Eu quero que você coloque nos comentários, você acha que a oposição tá passando vergonha com essa história, com esse vídeo vazado? E mais ainda, você acha que agora o Datena vai disputar? O Boulos teria a chance de ser prefeito de São Paulo? Deixe seu like se você acha que a oposição tá passando vergonha e se inscreva no canal. Eu vou começar já para você ver o vídeo. Repare, eu acho que o Datena já tá um pouco lá manguaçado. Essa conversa tem até o Craque Neto envolvido, pelo menos o jantar, mas nós não vimos o Craque Neto na gravação. Veja a gravação. E é muito mais legítimo a eleição com o pessoal, que o pessoal do partido está surgindo. Hoje está surgindo, com força importante. Tem um único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso, ele vai querer fazer o Haddad. Entendeu? Vai querer fazer o Haddad no governo. E não quer que você seja eleito, você se fuder na eleição. Tá vendo? Hoje não tem potencial. Vamos fazer o Haddad. Se você peitar o PT, e nós saímos candidatos, se você for para o Lula, eu quero dar tempo no vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque o nosso acordo político é como mudou, velho. Cada hora está num lugar. A política mudou, a governo mudou. Se você quiser ser meu aliado, pô, eu amo você. O Datena ama você. Mas nós achamos que a gente pode ser elegente em São Paulo. Você vai ter a medida ideal que eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio. E vão tomar um nabo violento. Com um detalhe. Você quase ganhou a última eleição por mínimos detalhes. Se o Lula naufragar na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. Se você sair candidato pelo pessoal sem o PT, não tem escrito. Agora, como peitar o Lula, não é o PT, como peitar o Lula. Esse é o tema. Aí você vai assim, pô, legal, tal. Aí eu estou vendo o Fidel ali. Se o Fidel estivesse pensando que não ia enfrentar dificuldade, ele não descer a serra, Serra Maestra, Grama, o cacete, um maluco do Che Guevara para peitar esses caras todos. E o Fulgêncio Batista, com o telefone ouro e com o cacete, sempre o cara tem um. Agora, o Lula, não sei se aguenta o mandato. E é o seguinte, o PT, não é que o PT não gosta de você, o PT não gosta do Lula também. O PT também não gosta do Lula. O PT tem feudos. Verdade. O Sol tem mais vontade de ajudar o Brasil do que o PT. O PT é um partido corrupto. O Boulos deu uma resposta em função desse vídeo vazado e ele disse o seguinte: no final de semana eu convidei, além do Datena, o Craque Neto e outros corintianos para nós conversarmos sobre futebol, e o assunto sobre política veio. Foi chamado aí uma espécie de jantar corintiano. E o Boulos lamentou que esse vídeo tenha sido vazado por alguém que filmou de modo indevido para criar polêmica. Eu sinceramente acredito que eles saibam muito bem quem foi a pessoa que filmou, pelo menos. Porque dá pra saber pela posição, a pessoa tá próxima ao Boulos, o Datena tava olhando pra ele em um determinado momento do vídeo, como vocês puderam ver, e eu acho que o Datena já tava lá pelas tantas, a caixa d'água dele já tava bastante cheia. Mas fazer um estardalhaço com relação a isso e levar essa sugestão do Datena ao Boulos não faz o mínimo sentido. Porque o Datena não pode ser levado a sério em termos políticos. Ele sempre faz isso.
Fora que o Datena já foi do PT, depois virou bolsonarista, foi do União Brasil, depois quis ficar perto do Ciro e agora tá perto do Boulos. Ele sempre faz isso. Em 2022 ele foi pré-candidato ao Senado, depois retirou a candidatura. Em 2020 ele foi pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, depois retirou a candidatura. É normal o Datena fazer isso. Ele faz por alguns motivos, né? Ele quer fazer para mostrar que ele tem algum sentido na vida, para dar uma espécie de emoção, porque cansa fazer aquele tipo de programa sensacionalista todos os dias e também para renegociar contratos com a Band, porque ele traz muita audiência. Então se o Datena começa a falar que ele vai sair como candidato político, o que acontece? A Band vai lá, tenta renegociar o contrato, aumenta um pouco o valor, esse tipo de coisa. E como ninguém mais acredita no que o Datena fala a respeito de sua candidatura política, ele foi atrás do Boulos. Né? Mas o Datena já foi tudo. Então assim, eu nem acredito que o Boulos tenha levado esse conselho, ou melhor, essa sugestão do Datena de ser o vice da chapa. Mas existe sim um acordo do Boulos com o PT, pelo menos com o Lula e com a alta cúpula do partido. O Lula já falou para integrantes do PT que existe esse acordo com o Guilherme Boulos para que o PT seja vice na chapa do Boulos. E tá rolando sim toda uma conversa nos bastidores, uma pressão, porque existem resistências dentro do partido, principalmente no diretório de São Paulo, para que haja uma negociação mais ferrenha por parte do PT com o Boulos. Sinceramente, eu não vejo o PT em São Paulo com essa bola toda não para querer peitar o Guilherme Boulos. Porque o PT foi simplesmente escorraçado em São Paulo pelo próprio Boulos. Ah, mas o Fernando Haddad conseguiu vencer o Bolsonaro, o Tarcísio, o Lula venceu o Bolsonaro, com toda certeza. Mas os quadros do PT paulista são quadros assim, muito frágeis. Em 2020, o PT saiu com a sua candidatura própria. Foi o Gilmar Tato, que foi secretário do Haddad na época que o Haddad foi prefeito. E o Gilmar Tato fez quantos votos? Eu acho que ele ficou até atrás do Mamãe Falei, fez 3% dos votos. O Márcio França, que é do PSB, o partido do Geraldo Alckmin, também saiu e ficou atrás do Boulos. O Boulos, para sermos bem sinceros, o Boulos perdeu 2020 para o Bruno Covas porque ele fez um debate horroroso. Ele foi mal. O Boulos deveria ter falado, ô Bruno, tudo bem, você tá falando tudo aí, eu quero ver se você conhece a cidade como eu quero ver se eu deixo você no Campo Limpo, sem nenhum GPS, se você consegue ir até a prefeitura. Mas o Boulos não conseguiu enfrentar o Bruno Covas e perdeu. Só que agora parece que ele tá fazendo uma candidatura, tá fomentando uma candidatura com um pouco mais de seriedade. Ele, ao longo desse primeiro semestre, ele vai viajar, vai pro Chile falar de mobilidade urbana, depois vai falar em Harvard para ver políticas públicas sobre urbanismo e vai fazer um tourzinho pela Europa, né? Lisboa, França, segundo as informações que nós temos. Tudo isso para preparar a sua plataforma política para 2024. O Boulos tem sido bem cotado nas pesquisas e aparentemente ele vai ser alguém que vai colocar na pauta questões sobre mobilidade urbana. Vamos ver, mas levar em consideração esse vídeo do Datena, não vale. Pô, aí o pior é que a gente tem que perder um assunto do vídeo importante para poder ficar discutindo essas coisas porque a oposição passa vergonha direto.